Ou não estava gravando? Eu vi que fez um barulho. Oboetar, né? Aprendeu? Aí você fala, caramba, William, mas é oboeiro. Como é que eu sei o que é oboetar? Aqui na lição apareceu oboeter. A gente tem no nosso português uma flexão. Flexão é você mudar o verbo, né? Eu lembro da palavrinha que a gente fala, o imperativo. Vocês lembram o que é o imperativo de qualquer verbo? Imperativo. Por que chama imperativo essa modalidade de verbo que eu vou usar aqui? Porque é quando você dá uma ordem, né? Por exemplo, é o verbo escrever. Qual que seria o imperativo do verbo escrever? Escreva, né? Estou dando uma ordem, escreva. O verbo ir, vá. Nossa, isso aí complica para o japonês aprender o português, né? O verbo é ir, você usa vá. Não tem nada a ver, né? O ir com vá, né? Fazer, faça. Memorizar, como é que seria? Memorize. Oboeiro, para mim falar assim, memorize isso, fica oboete, que é exatamente o que apareceu aqui, ó. Deixa eu ver se caneta tá uma coisa. Oboete. Eu vou considerar uma coisa aqui. Aí você fala, William, como é que eu sei, como é que transforma esse final? Que aqui era oboeiro, né? E aqui ficou T. Como é que eu sei como é que transforma isso? Você vai ter que considerar uma coisa. Todo verbo que ele tiver um E antes do final, oboemaço ou oboeiro, antes desse final dele, se você tiver um final dele, mas essa terceira sílaba aqui for um E, se você quiser deixar ele no imperativo, é só você transformar a última sílaba depois do E em T. É só você colocar esse T, você já resolve. Por exemplo, miro. Miero é conseguir ver, né? Em pizzo miero, tá dando para ver o lápis? No caso, em pizzo é o lápis, né? Em pizzo miero, vou escrever aqui, ó. Mi, e, do. Ou, se fosse mi, e, ma, su. Eu vou ter que considerar ou o maço ou a última sílaba aqui. O que vier antes dele, se for um E aqui, ó, é só eu substituir isso aqui por T. Miete. Consiga ver. Na verdade fica até estranho esse imperativo, mas seria mais ou menos isso. Vai funcionar, por exemplo, o miro também. Ver, o verbo miero e miro, a diferença dele é que miro é ver. Miero é conseguir ver. Dá pra ver. Pro miro também. Se a sílaba aqui antes do ru for i aqui, ele terminou com... Na verdade eu considero toda ela aqui. Iru ou eru, né? Iru ou eru. Mas daí eu vejo aqui, opa, teve i aqui, também eu coloco o t. Como é que eu falo para alguém ver alguma coisa? Mite. Não é assim? Isso aí é regra da gramática japonesa. Depois, esse aqui, na verdade eu estou falando para vocês, é um estilo de verbo. Vai ter esse verbo. Depois vai ter outros verbos que a gente vai aprender outros tipos de... Mas a primeira que a gente vai aprender é essa. Se a gente tiver E antes do ru ou do maço, você transforma em imperativo somente colocando T. E aí, por que a gente coloca o kudasai? Né? Para ficar educado, por favor. Então eu não chego assim e falo, mite. Nossa, tá negócio. Olha aí, ó. Tá estranho em português, né? Agora, você chega, mite kudasai. Aí olha isso aqui, por favor. Esse kudasai já é uma expressão dessa... Lembra que eu falei aqui? É o shita, que é você se submetendo, você está sendo submisso. Tá bom? Então o sensei aqui ele fala, Kore o oboete kudasai.
né? Aprenda isso, memorize isso ou se lembre disso, né? Aqui está até aqui. Pessoal, memorizem isso por favor. Tá a tradução aqui escrito do lado. Aí ele usou uma outra expressão aqui depois. Shiken ni yokudemasu. Aí vamos aprender aqui, vamos aumentar nosso vocabulário. Vocês sabem o que é shiken? Hã? A gente vai fazer shiken. Shiken é prova. Vou escrever aqui primeiro. Shiken. A palavra no final, esse aqui é aquele negocinho que eu falei pra vocês, dá aquela fechadinha na boca. Shiken. Shiken, né? Shiken é a prova. Teste, prova, avaliação é o shiken. Aí ele falou assim, ó. Shiken ni yokudemasu. Esse yoku que apareceu aí, yoku, ele é um superlativo, na verdade. Ele pode dizer muito, bastante, frequentemente, é tudo isso. Não dá pra gente colocar uma tradução fixa nele, tá? Mas por exemplo, Amazônia ni saru ga yoku miemasu. Dá pra ver bastante macaco na Amazônia. Esse yoku aqui que eu tô usando. Yoku. É bastante. Tem sempre essa coisa de colocar... Quando você coloca na frente de um verbo, é que aquele verbo que está vindo depois, aquilo acontece com frequência, né? Por exemplo, Jimu ni yoku ikimasu. Eu vou bastante na academia. Jimu é academia. Saka ga yoku yarimasu. Ou shimasu, né? Eu jogo muito futebol, alguma coisa assim, né? Eu não jogo, mas seria sempre o verbo que vem depois. Se você coloca o yoku, é que você faz muito aquilo, tá? Aprenda isso aí. Você não vai falar, nossa, eu vejo os indonesianos falando comigo, eu entendo o que eles estão querendo dizer, mas eles usam as palavras erradas, né? Lógico, não vou culpar o cara está aprendendo, né? Mas assim, daí você fala, se ele for falar com o japonês vai ficar perdido. Por que comigo ele consegue falar? Porque eu pensaria a mesma coisa se eu não soubesse as palavras certas. Por exemplo, se você falar assim, quais são as palavras que você sabe para muito, quando você quer falar muito? A gente sabe o takusan, quem sabe você sabe o oi, né, que tem o oi de bastante. Tem uma outra palavra que é o hijoni. Mas tem certas coisas que... Ipai, né? Quando tá cheio uma coisa assim, você fala, tem bastante. O indonesiano chegou em mim no verão, falou assim, ele queria dizer que estava muito quente. Ele falou assim, Ipai atsui. Ipai atsui ficou sem sentido. O japonês, se ele fala para um japonês, você fala, o japonês é burro? Não, é que o japonês não tem essa imaginação de ligar uma coisa com a outra. O Ipai para ele é quando é bastante, mas em volume, sabe? Tem bastante coisas, é volume, bastante objetos. Você falar Ipai atsui, né, não tem sentido. Então, por exemplo, no caso aqui, se ele falasse assim, Ipai yarimasu, ou Shiken ni Ipai demasu, fica estranho. Aqui daí tem que usar o yoku demasu. Eu não falei o que é o demasu, perdão. Outra palavra para a gente aprender aqui. Demasu. Você sabe o que é o demasu? Alguém já? Demasu ou deru. Também é o mesmo verbo aqui. As duas coisas aqui tem de sair. Você vai achar assim ele no dicionário. Aí você fala, caramba, na prova sai bastante.
fica estranho pra gente em português. Mas a gente não tem aquela expressão que também para um japonês vai ficar estranho se a gente fosse ensinar ele? Cair na prova. Cair. O que você aprende que é cair? Cair é tropeçou, caiu, né? Mas quando você fala cai na prova, é que sai na prova. Ele está ali, né? Então, o que o professor está querendo dizer aqui, ó? Shiken ni yokodemasu. Isso aí aparece na prova, sai na prova, cai na prova, né? Essa é o que ele está querendo dizer. Toda vez que alguma coisa aparece no jornal, na prova, apareceu na televisão, dedo. Meu filho, ele estudou só em escola japonesa aqui, né? Ele fala bem português, mas aí ele falava assim, eu achava estranho, não sei se para vocês vão ficar estranho, mas assim, ele falava assim, o fulano saiu na televisão. Saiu na televisão, queria dizer que apareceu na televisão. Porque é exatamente esse verbo que surgiu ali, sabe? Você está ali assistindo a televisão, daí apareceu. Demas. É o verbo demas. Mas a palavra aqui na tradução dela é sair. Por exemplo, se você quer sair da sala, aí a gente falaria, a sala aqui é o kyoshitsu, a sala de aula. Kyoshitsu o deru. Kyoshitsu o demasu. A gente está saindo da sala. Tá? Sai caquinha do nariz, hanakuso deru. É sempre assim, deru. Né? Demasu. Você vai dando banheiro, dar um barrão, é deru também. Unco, ga, deru. É o deru. É deru, é sempre deru, é sempre sair. Só que daí você fala, caramba, mas quando o negócio cai na prova também é esse deru? É deru. É que esse verbo sair é usado para tudo isso. Tem uma partícula que apareceu aí, agora a gente vai aprender uma função da partícula ni. Vocês perceberam aí que ele falou assim, shiken ni yokodemasu. Esse ni aí que apareceu, shiken ni yokodemasu. A partícula ni, ela é uma partícula complicada, gente. Essa aqui, por quê? Não dá pra gente fixar nela uma função para ela. Vocês lembram que agora eu estou falando bastante de partícula, né? Desde a primeira aula eu estou falando de partícula, porque a partícula ela identifica a função da palavra que veio antes dela, né? Por exemplo, quando eu coloquei lá a partícula, vamos lembrar um pouquinho aqui. A partícula UA, né? Quando eu coloco uma partícula UA depois de uma palavra, eu coloco uma palavra aqui e coloco a partícula UA, quer dizer que tudo que eu vou falar aqui tem relação com esse cara aqui que apareceu aqui. Ele é o principal da frase. Então a função da partícula UA eu falo sempre, é identificar o sujeito da frase, né? Que é ele que realiza a ação, é ele que saiu, é ele que fez alguma coisa, né? Sempre eu coloco a sua partícula UA, que na verdade vai ser um ha, que a gente escreve em hiragana aqui, né? Ele dá essa função para o cara que apareceu aqui. Agora a partícula ni, a gente divide ela para complicar a vida da gente em 12 funções. É 12. Não entendi nenhuma. A gente não aprendeu nenhuma ainda, é verdade. Só que com o tempo, com a prática e tal, a gente acaba aprendendo naturalmente. Na verdade, você fala assim, William, você sabe explicar as 12 funções? Eu não sei explicar as 12 funções. Só que eu sei algumas que, depois que a gente explica essas funções, porque na verdade, em português, nem tem explicação para essas 12 funções. Verdade. Eu já procurei, assim, eu falo, mas caramba, eu queria ver um professor explicando isso aqui. Nem em japonês consegue explicar as 12 funções. Mas só que a coisa vai ficando natural e você vai entender, é igual aquelas palavras que a gente ouve no próprio português, nossa, que a gente fala. Eu perdi essa aula aí, que aquele lá se transforma em um A? Esse aqui, na verdade, também isso aqui também não tem uma explicação. O ha, ele se transforma em um A quando ele é o sujeito da frase. Mas só que você vai ver, sempre vai aparecer alguma coisa assim. Por exemplo, o cachorro, o A, sempre vai aparecer depois de um sujeito. Sabe? Daí você já vai memorizar que isso aqui é o A. Você vai ler rápido. Se escreve assim, é o A? Esse vai escrever. Eu sei o que está confundindo você. Que o A, a gente aprende que o A, na verdade, é essa letra aqui, né? É essa aqui. Só que nesse caso aqui, é o A para a gente escrever uma palavra. Por exemplo,
wag. Wag é blusa. Wag, aí a gente escreve assim. Wag. Só que vamos falar que eu quero falar assim, a blusa é preta. Eu tenho que escrever assim, ó. Wag, aí eu não vou escrever esse wa aqui. Não vai ser assim, assim tá errado. Wag, wa, tá errado. Eu tenho que escrever assim. Wag, wa. É o ha, na verdade. Isso aqui na verdade é errado. Só que na gramática japonesa, para complicar a vida da gente, o ha vira, nesse caso, vira o a. Mas agora aqui, ele não é considerado uma letra, ele é considerado uma ideia. A ideia do quê? De dar a esse sujeito aqui a função principal da frase. Ele que vai mandar na frase. Mas calma, calma, isso aí com o tempo a gente pega. Mas eu estou repetindo bastante, sempre estou voltando nisso aqui, porque isso aqui determina a vida da gente. Você pode ver aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se tem alguma... Ah, não tem nenhuma frase aqui que está aparecendo isso. Nas frases das lições para trás apareceu. Se você lê em hiragana, você vai ver exatamente que ele vai estar falando assim, o a, e vai estar escrito o ha aqui. Mas não se preocupa com isso. Repetindo, repetindo. Hoje eu já nem erro mais quando eu estou lendo. Mas antigamente eu errava. Principalmente quando as coisas estão escritas muito em hiragana. É para você ler o a, você ler ha. Né? Mas não, aguenta aí. Com o tempo a gente vai pegar isso. Deixa eu só começar a explicar já a primeira função dessa partícula ni. Não se preocupa não, Neide. Isso aí a gente sempre vai voltar. A gente vai estar... A partícula ni, a primeira função aqui, ela vai estar dando um sentido de localização. Tempo e espaço. Você pode ser tanto em horas, né? Por exemplo, Nichiobi ni, hoje, né, domingo, Nichiobi ni koen e ikimasu. Então, no domingo eu vou para o koen. Eu posso traduzir assim. Você fala, então essa partícula ni, por exemplo, você falou Nichiobi ni, seria a mesma coisa que eu falar assim, no domingo? Sim, mas só que ela não vai se limitar só a isso, né? Por exemplo, aqui vai dar igual. Shiken ni yoku demasu. O que ele falou assim? Shiken, teste, né? A gente aprendeu aqui. Shiken. O que é o shiken? É teste, a prova, né? Prova. Shiken ni, né? O que eu estou falando aqui? Na prova, yoku demasu. Yoku bastante, demasu sai, cai, né? Que eu dei a tradução de cair na prova. Então, na prova, cai bastante. Então, ele está dando a localização de onde que sai. Por exemplo, essa palavra aqui cai bastante na prova. Aonde que cai? Na prova. Então, eu falo prova é shiken. Shiken ni. Beleza? Está dando aquela cara de localização no espaço, ó, em algum lugar. Por exemplo, eu falo pro Rafael, kami ni kotoba o kaite kudasai. Ó, kami ni. O que é kami ni? Kami é papel. Kami ni, né, no papel, escreva. Camila tá correndo ali, é a criança que tá correndo, é a Camila. A Camila tá lá, né? A Camila não para quieta. Ela fala, Camila, isso ni suatte kudasai. Isso ni suatte kudasai. Isso, cadeira. Cadeira é isso, né? Fala isso. Isso ni suatte kudasai. É sente na cadeira. Suatte kudasai. Se sente, por favor, na cadeira. Sempre, ó, quando é em algum lugar para fazer a ação, eu estou usando a partícula ni, né? Por exemplo, eu passei bastante no Brasil, né? Quando eu estava no Brasil, eu passei bastante lá. Buradiru ni yoku asobimashita, né? Esse asobimashita pode ser brincar, mas pode ser passear também, né? Então, Buradiru ni, Nihon ni, né? Nossa, é tanta coisa que dá pra gente usar, mas essa é a primeira função da partícula ni. Às vezes ela vai aparecer e não vai ter nada a ver com isso que eu tô falando pra vocês, tá? Porque daí já é outra função. Mas quando
você tiver dando alguma localização em tempo e espaço, você vai usar essa partícula ni. Por exemplo, eu quero falar assim, no Zangyo, a gente vai fazer tal coisa. Então eu vou falar tal coisa, Zangyo ni yarimashou. Vamos fazer no Zangyo. Tá dando para entender? Estou dando agora a localização no tempo. Então, no Zangyo, na hora extra, né? Vamos fazer isso. Então, essa partícula ni, você vai ter que memorizar ela assim, a primeira função dela. Depois, eu acho que a semana que vem já vou explicar uma outra função dela. Não, semana que vem não, na outra, tá? Semana que vem não tem aula. Semana que vem não tem aula, viu, gente? Depois eu esqueço. Não, mas normalmente no grupo lá eu vou falar só se a turma não estiver acompanhando o grupo, né? Eu aviso lá. Então, aqui o que o professor falou assim, shiken ni yokudemasu. Então, a gente aprendeu a palavra shiken, a gente aprendeu demasu, que é sair. Pode ser tanto sair de algum lugar, quanto de cair na prova, ou sair na televisão, alguma coisa assim. Tem uma que se usa muito na fábrica, quem trabalha em fábrica, né? Ontem foi sábado. Alguém trabalhou ontem? Eu trabalhei. Só em casa, mano. Normalmente, quando você vai estar na fábrica, eles usam esse verbo deru, demasu. Por exemplo, doyobideru. Ele está querendo saber se você vai estar ali. Você vai aparecer na fábrica, vai estar, sabe? É esse verbo. Tinha até um brasileiro que ele falava mais japonês do que português. A gente às vezes depara com os caras assim, né? O cara é brasileiro, mas ele fala mais japonês do que português, né? Ele chegava pra mim e falava assim, sábado você vai sair? Eu falava, não, vou ficar em casa mesmo. Mas por quê? Ele estava pensando em japonês. Aí ele falou assim, não, trabalhar sábado. Eu falei, mas caramba, por que ele falou sábado você vai sair? Porque na verdade ele estava pensando nesse verbo, deru. Seria doyobideru, só que esse doyobideru dá o sentido de você vai vir trabalhar. Só que o verbo é sair, isso aí dá uma confusão, porque a forma de pensar é diferente. Aí o cara fala pra você, sabe onde você vai sair? Eu falo, não, vou ficar em casa mesmo. Aí ele fala, não, vim trabalhar. Aí eu falei, caramba, por que que... Falei, mas por que que... Daí eu perguntei pra ele, por que que você fala, sábado você vai sair? Ele, não, Nihongo, doyobideru. Eu falei, pô, é mesmo, né? Esse deru é o verbo sair, mas só que dá esse sentido de você estar na fábrica. Doyobideru quer dizer que o cara está perguntando se você vai trabalhar no sábado. Beleza? Memoriza isso aí. Era bom marcar se tiver dúvida nisso depois. Doyobideru. Se eu fosse falar assim, Nichiobi gakkou ni deru denai. Porque não vai ter aula. O deru, daí de não vir, daí seria denai, que não vai ter aula, então eu não vou, né? Então, quando você não vai também, denai. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O moichido. Eu não falei do moichido, foi a abertura da aula aqui, eu não falei dele. Alguém sabe o que é o moichido? Usa bastante, hein? Mais uma vez. Aí o Hilário é um japonês. Não, tá escrito aqui mesmo. Tem uma outra forma de falar mais uma vez. Moikai. É o mais popular, né? Moichi do. E o aí tem um tsu pequeno aqui que é para dar uma abreviação. Kai. Moikai. Tem dois Ks aqui, seria Kai. Moikai. Moichi. Escreve com CH, tá? Mas é Ti que a gente lê aqui, seria do. Esses dois aí eu acho igual, né? Só que é tipo espelhado, né? O quê? Saiu a letra aí. Tipo um C de cabeça. Não, depois desse. Esse com aquele último. Aqui? Sim. Parece... É igual, só que tipo ao contrário. Ao contrário, né? Mas só que tem uma diferença. Se a gente fosse virar esse aqui, esse traço aqui ele ia ficar aqui, ó. Entendendo? Tem umas diferenças, mas nosso cérebro identifica ele assim.
Não, vai ter vários, principalmente em kanji tem vários que confundem a gente. Mas é aos poucos, aí que a prática a gente vai pegando. Moichido e moikai quer dizer a mesma coisa, que é mais uma vez. Mais uma vez. Por exemplo, se eu falar pra você assim, ó, o japonês chegou e falou, eu não entendi nada. Aí você fala, Moichido hanashite kudasai. Moichido hanashite kudasai. Fale mais uma vez, por favor. Ou moikai hanashite kudasai. É a mesma coisa, tá educado. Você pode usar tanto um como o outro. Às vezes você está fazendo alguma coisa, deu errado. Moichido. Moichido. Mais uma vez, né? E o moikai é a mesma coisa. A gente usa... Brasileiro, ele aprende o moikai e só usa o moikai, né? Mas às vezes o japonês chega para você falando moichido, aí você não entende. Você fala, caramba, o que ele está querendo dizer, né? Moikai e moichido. Decora as duas. Aí, vamos ver aqui, a historinha foi assim, né? O sensei daí então chegou e falou assim, Minasan, kore o oboete kudasai. Shiken ni yoku demasu, né? Atenção todos, né? Aprendam isso, né? Ou memorizem isso. Na prova, sai muito isso aqui, né? Cai muito. Aí os alunos, né? Tipo, assusta, né? Ai, meu Deus, seria meu Deus do céu, me ajuda. Tem misericórdia. Aí... Esse é tipo assim, ai meu Deus. Deu ruim. Tipo, aconteceu alguma coisa que você achou estranho. Tipo, Eu pensei que era igual como eu falo. Não, na verdade é que aqui na lição, esse esse é o do meu Deus. Agora tem um que é o sim. Que quando o japonês chega para você e falar alguma coisa, faz uma pergunta, por exemplo, você só responde assim, é a mesma coisa que hai. E é educado, né? Esse ie aí seria o sou desu ka? É mesmo? Né? É que eu falo, se a pessoa não Sou fala, desu eu ka? falo, Aí eu achei que esse também. Na Paraíba não vai ter tradução. Não, é engraçado esse tipo de linguagem, né? Eu lembro, eu trabalhei com o baiano e até hoje eu tenho minhas dúvidas. O que é o aperreado? Você sabe? A mesma coisa que tá agoniado, avexado. Não, mas o que é o aperreado? Ele fala... É muita coisa pra fazer, assim. Você tá Tô toda aperreada. agoniada. Seria a mesma coisa que o isogashi? Tipo assim, você tá todo sogashi. Um baiano estudando comigo e fala... tô tão aperreado. Meu, eu não sabia o que era, sou brasileiro, não sei o que era. A aperreada é muita coisa, assim. E a vexada é quando a gente tá com pressa. Eu trabalhei com o cearense também, ele fala... Você fazer tudo ao mesmo tempo. E eu achava que o avexado era tá com vergonha, tá tímido, eu achava que era isso. É tá com pressa, assim, tipo, vexar, não. Agora tem eu acho que eu entendi certo. A pessoa falar assim, fulano tá mangando de eu. É tirando sarro da cara do cara. Isso aí eu entendi certo. Tá mangando de eu, ele falava assim, é o cearense. Mas de eu tá errado. Não, tá errado. Não, mas eles falam lá no Ceará, né? Tá mangando de mim, entendeu? De Eu vou falar assim, Não, é cearense, ele fala. Aí ele fala, de tá eu. mangando de eu. De eu, de Aí eu falo, Mangar, né? Mas é mangar é tirar sarro. tá mangando. Bom, daí só por causa do E aqui, né? Esses assuntos aleatórios. Olha do negócio. Já vai longe. Para. É dislexia. Vocês estão Você tá aprendendo falando também aí o no- dialeto do Nordeste, né? Não, Você mas tava no E, que é meu Então, é que o nosso Brasil, eles são vários Brasis, né? vários Pois é. países dentro do Brasil. Vai conversar um cara do sul com um cara do norte. Eu não sei como é que se comunica, né? Porque é difícil. Beleza. O cara que fala leite quente, né? Com outro que Mas tipo, Pará, ela é do Pará, eu sou paraibana. Bahia. Você é da Paraíba? Eu sou paraibana. Então, quase igual as palavras, sabe? Uhum. Esses dialetos que a gente fala lá. É quase parecido. Não, mas é engraçado, Eu né? nasci no Pará, mas a minha família, minha avó, meu avô é do Ceará. E, tipo, é nordestino misturado. Voltando pro Nihongo, você sabia que isso aqui acontece também aqui Então, no aqui Japão? tem, né?
Por exemplo, Também. você tem o Kansai Ben, você tem, como é que é? Kansai Ben, agora esqueci os outros dialetos. É que dialeto fala Hogen. Hogen é dialeto da região. Por exemplo, a Batian da minha mulher ia falar o Akaranai, falava o Akaran. Né? Aqui na região de Mikau, é Mikauaben também, eles falam Mikauaben. Tem um dialeto, por exemplo. Eu trabalhei com uma chefe que ela falava muito Mikauaben. Por exemplo, tem uma coisa assim, quando vai falar, não pode fazer isso, falar tal coisa, tal, ikenai. Ikenai. Essa palavra ikenai é que não pode fazer. Aí ela chegava assim e falava assim, tal coisa, ikin. Peraí. Ficava, ikin? O que ela falou? É pra fazer ou não é pra fazer? Né? Aí eu perguntei para um japonês, eu falei assim, aí ele me explicou, não, aqui é um Mikauaben, o ikenai aqui, eles falam ikin. Fala, pô, mas imbecil essa chefe, né? Eu sou um brasileiro, ela tem que ter consciência que eu aprendi, assim, eu tô aprendendo Nihongo, mas Nihongo correto. Não é usar o dialeto para falar comigo, não é porque eu moro aqui que eu sei o dialeto daqui, né? A gente não estuda dialetos. Então o Brasil é assim, né? Vários dialetos que a gente tem ali dentro. Perdão, vamos voltar aqui. Daí tava lá, Sensei, moichido onegai shimasu. Daí tá falando, Sensei, né, professor, por favor, mais uma vez, repita, né? Esse moichido onegai shimasu, repita mais uma vez, por favor. Né? Vamos ler aqui o que está escrito aqui. Verbos da forma T. Padrão básico. Quando verbos são usados no meio das sentenças, é preciso conjugá-los. Os verbos conjugados que terminam em T ou D são chamados de verbos na forma T. O padrão básico para se transformar verbos da forma maço para a forma T é substituir maço por T. É mais ou menos o que eu estava falando aqui, mas na verdade isso aqui não se limita a isso, tá? Tem outras regras aí que no decorrer do tempo a gente vai aprender. Porém, aqui no caso desse verbo oboemaço, você tira o maço e coloca T. Mimaço, verbo ver, tira o maço, coloca T. Vai funcionar, porque por causa daquela regrinha que eu falei. Tem um E antes ali do maço, você tira aí e respeita isso. Aí, o que ele disse aqui? Tem alguns verbos que eles não vão virar T, eles viram D. Mas a gente vai aprender bastante verbos aí, vamos aprender um por um. Verbos na forma T, kudasai. O que ele está querendo dizer aqui? O kudasai, quando entra depois do verbo, ele está falando aqui que é o seguinte. Quando um verbo ele entra no meio de uma sentença, por exemplo, você está aqui, fulano de tal, tal coisa, que é o verbo que ele fez, né? Kudasai, por exemplo, né? Vou colocar aqui. Esse verbo kudasai que vai entrar aqui, a gente chama de verbo auxiliar. Porque ele vai dar um complemento para o que está acontecendo aqui com o verbo. Toda vez que você precisa colocar o verbo antes aqui, lembra que eu falei que um verbo, a ação, ela vai sempre para o final da frase. Nesse caso aqui ele não vai para o final da frase, porque o final da frase está sendo kudasai, né? Ele está indo no meio. Quando ele entra no meio, você sempre tem que pensar no verbo na forma T, que é o imperativo. A gente coloca aqui a forma T, que é o imperativo. E aí a gente vai colocar o verbo, esse verbo aqui que a gente usa aqui atrás, aqui no caso não é um verbo, mas às vezes pode ser um verbo que entra aqui, a gente fala que é verbo auxiliar. Porque ele vai acrescentar uma função ao que veio antes dele, tá? Mas sempre que você precisar colocar o verbo no meio da frase aqui, antes do final, você vai ter que usar ele na forma T. Então a gente tem que aprender a conjugar isso, tá? Por exemplo, isso aí vai funcionar. Shite kudasai, yate kudasai, mite kudasai, kaite kudasai, e assim por diante. Porque o verbo está entrando aqui, na verdade, ele está no meio da frase. Então, forma T, beleza? Sempre que você tiver, independente do que entrar aqui, que for verbo, que é verbo auxiliar, ele vai ter que ser transformado numa forma T. Isso aí é uma regra. Se você aprender isso, vai ficar chique o negócio. Então, oboemaço, virou, você tira um maço, oboete kudasai. Por exemplo, eu quero pedir para alguém escrever alguma coisa. Eu vou pedir para a Neide. Eu vou dar as palavras para você, Neide. Falar assim, escreva por favor.
Escrever é kakimasu. Só que daí eu já vou dar a palavra para você porque é exatamente um que não respeita essa regra. Quando eu quero dar um imperativo, falar escreva, fica kaite. Kaite. Independente do que eu for usar aqui, no caso aqui eu vou usar o por favor mesmo, que vai ser o kudasai. Quando eu quero falar para você isso, escreva por favor. Como é que eu vou usar então o verbo? Como é que eu vou falar? Eu uso Kaite kudasai. kaite kudasai. Se fosse para você ler, o verbo é yomu, só que ele vai ficar yonde. Yonde. Como é que ficaria? Leia isso, por favor. O verbo é yonde. Onde kudasai. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Aí tem uma pegadinha. E se fosse para chamar alguém? O verbo é yobimasu. Ó, yomimasu é ler. Yobimasu, yomimasu ler. Yobimasu é chamar alguém. Só que os dois, na forma imperativa, fica yonde. Aí você fala assim, ó, chama a Euda. Euda aí é o yonde também. Yonde kudasai. Yonde para chamar, yonde para ler. Só que daí você fala, caramba, William, mas e aí? Como é que eu vou saber quando que a pessoa está falando chama ou leia? É bem diferente, né? Se eu virar para você e falar assim, hon o yonde kudasai. Eu não estou falando chame o livro, eu estou falando para você ler o livro, né? Hon é livro, né? Hon o yonde kudasai. O contexto está claro, leia o livro. Agora, Euda o yonde kudasai. Eu não estou falando leia a Euda, eu estou falando chame a Euda. Né? Mas só que Esse daí que é a ordem, que é tipo uma ordem, chame ele. essa é a ordem. Euda o yonde kudasai. Essa seria a ordem. Eu tenho que explicar, na verdade, a partícula o também para vocês pegarem bem isso aqui. Bom, mas tem essas confusões, sabe? Yomimasu ler, yobimasu, que é chamar. Quando ele vira a forma T, ele fica da mesma forma, fica yonde. É a mesma forma. Yonde, daí você coloca o kudasai, né? Kudasai. Aí você aprende já, numa pronúncia só, você aprende dois significados. Chame ou leia. Yonde kudasai. Né? Bom, viajei aqui. Eu estava aqui no número 2 aqui, né? Verbos na forma T, kudasai, por favor. Para pedir algo a alguém em japonês, usa-se verbos na forma T, seguidos de kudasai, que é o por favor, né? Aí colocaram aqui, ó, oboemasu mais kudasai, fica oboete kudasai. Você vê que está grifado o maço, né, que é o que vai sair, virou T, kudasai. Caso o sujeito seja você, memorize, por favor. Que o sujeito aqui é a outra pessoa. Quando ele coloca aqui, caso o sujeito seja você, memorize, por favor. Onomatopeia do dia. Essa aqui eu sabia qual que era. Nossa, tem umas que eu não sei. Doki doki. Você sabe o que é o doki doki? Coração. É justamente o barulhinho. Pra nós, como é que a gente fala? Qual que é a nossa onomatopeia em português? A gente não fala que coração, tá falando tum tum, né? Tem até a música tum tum bate coração tum. Quem é do meu tempo? Aí ó, esse é do meu tempo. Tamo ali, hein, Ney? Esse daqui aí eu tava falando agora sobre isso. Do outro, do carro. O doki, que apareceu aqui, tem um verbo que eu acho que tem a ver com isso, que acho que é dokiri, que é quando você assusta. Mas eu acho que é uma abreviação, doki. Eu pensei que era assustou. buzinando. Não, é um susto. É quando alguém assusta, é doki. Que vem um carro assim, né, e assusta. O doki, que é a palpitação do coração, também eles usam quando a pessoa está apaixonada também. Tipo, Doki. doki tsuru, né? Que falam que o coração tá
Ela vê a pessoa que ela tá apaixonada, o coração acelera. Aquela coisinha de adolescente, né? Nunca mais sentimos isso. Você vai no quê? Nunca mais. Bom, nossa, eu demorei nessa lição, não vai dar pra gente fazer a 9. Vamos praticar um pouco o hiragana? Que a gente precisa disso. Pega o lápis aí, Rafa, você vai praticar também. Pega o lápis aí e o caderno. Vamos ver, tentar escrever em hiragana algumas palavras. A gente vai aumentando o nosso vocabulário. Aqui, eu escreve. E vamos praticar. Não. Lógico, dá pra gente... Você pode ainda ir escrevendo em romandi ainda do lado, tal, pra lembrar. Mas o ideal é você começar a deixar desaparecer o romandi, tá? Quando você estiver já tendo uma leitura legal assim, mesmo que na hora de escrever ainda dá aquela travada, porque escrever é mais difícil do que ler. Porque ler tá ali, tá na sua frente, você pega, pá, bate o olho. Depois na hora que você vai escrever, como é que é mesmo? Não. Isso aí é normal. O japonês mesmo não consegue escrever. Pode ver, quando o japonês tem que preencher um papel, eles pegam o celular e começam a escrever no celular, que o celular já vai dando os kanji pra ele. Porque ele não lembra. Na hora de ler, ele lê, mas na hora de escrever não lembra mesmo, não. Bom, vamos escrever algumas palavrinhas aí do nosso vocabulário. Vamos ver o que vocês sabem. Dá pra gente praticar aí no livrinho. Vamos pegar o livro. Vamos pegar algumas palavras. Semana passada a gente escreveu a palavra inu, que era o cachorro, não foi? Uhum. Como é que é inu? Vocês lembram? Vou escrever aqui, ó. Nu. Agora você vão associar aí o caderno com o livrinho e vai escrevendo. Se eu falar a palavra aqui e você tiver dúvida, aí eu escrevo, você escreve no seu caderno. E no cachorro. Alguém sabe como é que fala gato? Neko. Como é que escreve neko? Vamos ver aí, dá um tempinho só para vocês. Neko. Aí eu vou. Um bicho vai puxando o outro. Eu já sabia, já. Mas vai, escreve aí que você tá precisando praticar, meu. Essa semana ele teve aula particular comigo. Não, você sabe a palavra, mas escreve. Eu quero que você escreva. Não, porque ele tá com uma dificuldade na leitura. Então, essa semana. Você viu lá, né? Que ele estava estudando junto lá. Foi punk pra ele. Gato, meu. E rato? Como é que escreve rato? E aí? Entrou no... Mezumi. Nossa, vai dar só animal aqui, tá vindo na minha mente. Coelho. Vai, como é que é coelho? Aí, Camila, tá bem. Camila tá estudando com o Kaique, né? Usagi. Usagi-san, tem as missãozinhas lá? Usagi-san, Usagi. Aquele lá que tem aqui no mato, como é? Igual porco. Inoshishi. Aquele lá, eu não sei se ele... Eu vejo nas placas escrito em katakana. Mas vamos escrever em... Eu lá assim, eu nem vejo a placa, se é katakana. Inoshishi. Elefante, vocês sabem como é que fala elefante? É inoshishi? Não é inoshishi? Ou é rinoshishi? Sei lá, tu fala de um jeito, tu fala do outro. Bom, se eu estiver errado, na verdade o objetivo é a gente identificar as letras aqui, tá? Considere isso. Tá certo? Tá certo. Aê, valeu, Rafa, pelo apoio. E como é que eu escreveria? É meu auxiliar. Como é que eu escreveria em... Escreve aí pra mim. Em katakana? Katakana, na verdade, daí seria assim, ó. É que nas placas eu vejo assim, escrito. Quando tem perigo de você atropelar o inoshishi, nas montanhas, quando você anda pela estrada, tá escrito assim, ó. Inoshishi. Então. Aí tá assim, inoshishi ni chui, tá escrito em kanji, que é cuidado com o inoshishi. Em romandi? Perdão. Avancei, né? Você tá perguntando uma coisa mais simples.
Aí seria SHI, SHI. E não xixi. Xixi. É. Você sabe como é que fala xixi daí, o nosso xixi, em japonês? Não. É. O Chico. O Chico. O Chico. É o Chico. Chico. O Chico pra região. Eu sempre lembro, meu avô, o nome dele era Francisco, morreu com 105 anos. Francisco, aí o apelido dele como é que era? Chico. Eu lembro dele, quando eu fazia xixi, eu lembro dele. Chico, Chicão. Elefante, você sabe como é que fala elefante? Zorro. O Hilário tem um vocabulário bom. Olha, menino aí. Zorro. Vamos ver aqui mais que... Essa letra aí é aquela igual ao Z? É, você faz um Z e um C aqui É embaixo. porque você Né? faz tão rápido que Perdão. às vezes eu já penso que é outra. Perdão. Não, mas é bom você falar essas coisas que, tipo, não toma cuidado com isso, né? É Zou, seria com Z e U. Zou. Um detalhe, tá? Quando você tem O e U na sequência, você vai prolongar, você pega esse O e prolonga ele. Você não fala o U, você fala Zou. Como se Zou. tivesse mais O, né? É, como se tivesse mais O, tá? Você não pronuncia o U. Zou. Zou. Vou inventando aqui. Hipopótamo, você sabe qual que é hipopótamo? Esse aqui já ficou mais difícil, né? Cava. Passarinho. Passarinho. Se for inho, passarinho que é pequeno, né? Passarinho quer dizer pequenininho. Aí é cotori. Mas se for só pássaro, Não, passa para outro, que é muito complicado isso. eu vou colocar o pássaro primeiro. Pássaro é tori. Agora, se for passarinho, é kotori, que é o pássaro pequeno. Tá? E é exatamente isso. O kanji que entra aqui no kotori é o kanji de chisai, que é pequeno. Então, seria um pássaro pequeno. Passarinho. É a lógica. Vamos ver o que mais que tem. Ah, tem aí, eu acho que tinha um pato aí, não tinha? Ahiru. Ahiru. Deixa eu ver. Aí é um bebê. Eu tô só nos animais, olha. Onde eu tô? Esse aí é a cadeira. Vamos mudar de objeto, vai. Tem mais animais. Por exemplo, baleia. Você sabe como é que é baleia? Como é que é baleia, Rafa? Sabe? Olha, eu nunca ouvi. Não. Kudira. Não sei porque eu lembro do Não é Godzilla. mesmo, é pato, né? É pato. Ahira é pato. Kudira é baleia. Kudira. Kudira. Nossa, eu tô nos animais hoje. Macaco. Tem até um desenho, né, do macaco que as crianças gostam. Saru. Como é o nome do desenho do Madara, do Japão, que as crianças gostam? Aí. Não sei. Aí eu vou falar pra você. Agora você vai dar risada, Neide. Porque você tava aí no xixi. Você sabe como é que fala leão em japonês? Eles estão usando hoje em dia, eles usam o lion do inglês. Mas tem a palavra para leão, que é xixi. 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 É leão. Você ia falar alguma coisa lá? Mas é igual aquele. Você é canhoto também? Escreve igual aquele também? Ah lá? Não, aqui é ino xixi. Se escreve igual assim. Aqui. Sim. O SHI. Se você não quiser pensar chá, xixi, xixô, pensa em SHI, SHA, tá? Porque a minha terra também usa muito X. Então, é que o chi pra gente é SHI, né? Só que se você escreve assim em japonês, você tá falando na verdade chi. O chi em japonês é assim. Aí esse aqui sim a gente vai usar chi. É a pronúncia, né? Matite. Lá em Cuiabá chama matite. Matite? É, machite chama matite. É mesmo? Aí se vai chover, vai chover.
É mesmo? Tem essa pronúncia? Não sabia não. Bom, o que mais que a gente tem? Alguém sabe mais algum animal aí que eu não coloquei? William? Não, sacanagem, mano. Girafa. O nome de vocês em hiragana, eu acho que a maioria sabe escrever em katakana, mas você já sabe escrever seu nome em hiragana? Eu já. Vamos escrever cada um? O Rafa na primeira série teve que usar o hiragana. Como é que é do Hilário? Eles usam ri ou falam ui? Ri. Ri. Então ficaria assim, né? Ri, ra, ri, o. Hilário. Eu escrevi em katakana aqui. Hilário. Da Creuza, como é que seria? Coleusa. Você sabe escrever hiragana? O meu é igual ao do professor. Ure. Perdão, fazendo a curva aqui, Rafa. O meu é Sirba. É mesmo, né? Cure, Não, não. za. Dailda. Dailda tá fácil. Da. Da Neide. O Silva, nosso é Shiruba, né? Mas vamos colocar o Neide pra gente. Eu vou escrever Shiruba também, mas é Neide. Como é que seria Neide? Ne e D. Rafael fica comprido. Fica. Era. O Fá. A gente não tem Fá em Nihongo. Para você fazer um Fá, a pronúncia de Fá, você tem que colocar o Fu e um A pequeno aqui, ó. Vai ficar Fuá. Fuá. Coisou já. Não, porque você não tem. Em japonês não tem Fá, Fi, Fu, Fe, Fo. Você tem o Fu lá no Ha, Ri, Ru, E, Ro, ele entra o Fu. Só que na verdade ele não é Fu, ele é Ru. Né? Ru. Então não tem essa dicção. Quando você pega uma palavra estrangeira e você precisa fazer um Fu, o Fá, por exemplo, né? O Fu ainda você consegue colocar só ele aqui e tá de boa. Mas aí você coloca o A pequeno, por exemplo. Fu e A fica Fá, né? Agora se fosse Fê, aí eu coloco Fu e um E pequeno aqui, daí fica Fue. Fui. Mas no caso ali ele ia escrever com BA, né? Rafael. Não é? No caso, você tá. Eu tava tentando fazer o Fá, a pronúncia do Fá. Então, pode ser que eles colocam Rapaero, alguma coisa assim, mas eu acho que Rafa, ficou Fuá. Seria uma pronúncia assim, Fuá. Acho que vocês não escreveriam. Rafael? Mas tem sim, eu já vi já. Tem. Rafael. Vai ficar Rafa, Fuá, E, Ru. Não. Ficaria assim o nome dele. Rafael. Fica meio que Rafael. francês, né? É. Rafael. Camila, como é que sabe escrever seu nome em hiragana, Camila? Emerson fica meio complicado também. Vai ficar Emurson. Ou fica Emerson. Como é que. É Emerson. Eme. Como é que o japonês chama? Me, ru, o som e Emerson. É assim que ele fala? Acho que a pronúncia assim ficou melhor. É que na verdade eles têm que adaptar uma coisa que fica parecida com a pronúncia, né? Milene, né? Milene, né? Como é que ficaria? Aí não tem lê, né? Fica re. Aí o. É re, né? O ne. Milene. Mas ela só é 3 letrinhas. Quando é 3 letrinhas é de boa. Agora eu quero que chame Epaminondas. O nosso sobrenome, né? O Shiruba. A gente, em hiragana, a gente escreve assim, né? Shiruba, né? Mas daí em katakana, né? Em hiragana é assim, né? Shiru. Aí é o Ha com tenten fica Ba. Shiruba.
O sobrenome. O meu nome em hiragana, Iri. Tu é bem meu parente, porque o meu pai tinha Soares. É? Eu não levei Soares. É porque Soares meu pai era da Silva. Soares da Silva, meu pai. Aí eu peguei só o Silva. O Soares meu é lá de Alagoas. E o Silva é da Bahia. Meu pai era do Ceará. Dá pra ver pelo formato da cabeça. Bom. Nossa, deu meio-dia já aí. Escreveram aí? Não dei conta não. Hã? Não dei conta não. Eu vou nas aulas de Ô, perdão. escrever assim rápido, se não consigo. Perdão, tô. Não, dá de novo, é eu que sou. Não, mas se for o cara fala, não apaga não, professor. É Não, verdade. é que quando eu estou escrevendo, você já está em outra, é eu que sou lenta. Aí no vídeo não, mas depois no vídeo aqui você vai eu dando sempre pausa. dou uma revisão, mas tá. O vídeo ajuda muita gente por causa disso, né? Porque você dá pra você dar pausa ali e tal. Vai. É que eu quero escrever o significado, não sei o que, Sim. Eu Isso não aí. guardei ainda as letras, né? Então, Isso aí é uma coisa também que é muito bom pra você memorizar. Quando você pega e gasta tempo naquela palavra, sabe? De você escrever o significado. Às vezes você faz até umas anotações, tomar cuidado com isso aqui e tal. Então, Isso aí ajuda bastante, né? É que eu fico vendo, gente, nossa, é que o nosso sistema de educação brasileiro, às vezes a gente vê a criançada estudando na escola japonesa e fala, nossa, como eles são rigorosos, né? Nossa, pega no pé em tanta coisinha, não sei o que, não sei o que. Eu acho que se fosse mais assim no Brasil pra gente, a gente teria um costume melhor de estudar, sabe assim? Porque no Brasil é aquele negócio, passou tá bom, né? Passou tá bom. Por exemplo, seus pais, eles iam nas suas reuniões de escola? Meu pai nunca foi numa reunião minha mãe ia. Minha mãe ia. Meu pai não ia. Porque é aquela mentalidade, né? A mulher cuida disso e o marido cuida disso. Nossa. Isso vem até hoje. Eu lembro que até Eu tô vendo a diferença. Ó, pra vocês verem, a diferença entre meus filhos é 17 anos, né? A menina vai fazer 7 agora e meu filho tem 23 já. Eu passei por toda a fase escolar dele e agora estou passando por toda a fase dela. Quando eu passei pela dele, era esse pensamento. E como eu estudava também, não tinha tempo, era a mulher que cuida dessas coisas, né? E eu não participava, assim, participei um pouco, ajudou. Depois, mas foi mais pra frente, assim, que eu comecei a participar. Agora eu tô vendo, desde o começo, eu participando com a minha filha. Nossa, ela não tá... ela não fala japonês, ela entrou na escola sem falar japonês. Tá na primeira série, tá acabando agora a primeira série, né? Ela sabe tudinho, ela fica falando Vou mostrar um vídeo Às que vezes ele erra, ela conserta ele. Ela tá Lá me no corrigindo. vídeo. Ela fica comigo lá na hora que eu tô gravando a aula, ela fica fala, falando. Não é assim não, pai, é assim. Deixa eu... Nossa, eu apaguei o... Nossa, eu apaguei o vídeo que ela tava lendo, foi quinta-feira, ela tava lendo um texto. Foi que eu tava vendo. E ela lendo assim o livro dela, e aí eu comecei a gravar escondido, porque se eu começar a gravar, ela para de ler, né? Comecei a gravar escondido, assim. Só que é um texto que a gente não estudou ainda, porque quando é um texto que ela tá com dificuldade, eu vou lá, leio com ela, explico pra ela e tal. Só que se ela tava lendo, assim, era a primeira vez. Aí eu falei, nossa, será que ela tá... Eu gravei ela lendo assim, igual a criançadinha japonesa, de boa. Falei, será que ela tá entendendo? Aí depois que eu terminei, eu falei assim, você entendeu o que você leu? Aí ela, entendi. Aí eu falei, o que é tal coisa? Falava uma frase que ela tinha falado. Ela falava em português. Falei, nossa, não é que ela tá entendendo mesmo? Você, tipo assim, embalou já, né? Mas é o fato, eu tô sempre participando com ela, vou buscar ela na escola, eu tô lá, falo com a professora. Aconteceu algum probleminha, eu vou e já escrevo para a professora o que aconteceu. Aí a professora já fala que vai tomar providência e tudo mais. Porque, na verdade, por que você ouve umas coisas assim? É chocante. Criança do primário se suicida. Você já não viu umas notícias assim? É triste, a gente não vê isso no Brasil acontecer, né? Aí vai conversar, tava tendo Idime, que Idime é judiando da criança, as outras crianças judiando. Aí fala, professor não sabia. Fala, você acha que o professor não tá vendo na sala? Não, ele não tá vendo, porque é tanta coisa ali acontecendo ao mesmo tempo que ele não tá vendo. Então a gente tem que participar para ajudar. E nisso a gente vai ajudando as outras crianças. Esse aqui mesmo é um que eu tô ajudando já por causa disso, da participação, né?
Então a gente vai ajudando outras crianças e vai evitando. É. Não, e o Rafa, eu já falei pra ele. Ele chega pra mim e ele fala assim: ah, professor, que eu não consigo fazer, eu não sei. Fala, não, meu, não é que você não consegue, você não fez ainda. A gente vai aprender a fazer, não é não, Rafa? A gente tá indo aos pouquinhos e vamos aprendendo a fazer. Mas aquele negócio, vamos empurrando. Tá bom, gente? Bom, semana